Olá pessoal, então esse aqui vai ser um vídeo curto no qual eu vou falar para vocês algumas coisas sobre conjuntos. Alguns algumas das coisas que eu vou falar hoje aqui eu espero que vocês já conheçam, mas eu também imagino que alguns de vocês possam nunca ter visto isso. Então, o propósito desse vídeo é a gente unificar a linguagem, unificar os conhecimentos prévios sobre algumas das coisas que a gente vai precisar nesse curso de álgebra linear. Tá? Então vamos lá. O que eu vou falar para vocês hoje é um pouquinho sobre operações com famílias de conjuntos. Tá? Eu imagino que todo mundo saiba o que é união, interseção e produto cartesiano de um número finito de conjuntos. O que eu vou fazer agora é generalizar isso para famílias infinitas. Tá? Então, uma família é um conjunto de conjuntos. Então, eu vou supor que essa família é indexada, então os conjuntos vão ser da forma AI, onde I pertence a um conjunto J, isso aqui é chamado, isso aqui é o conjunto de índices. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, eu vou dar dois exemplos de famílias de conjuntos. O primeiro deles são os conjuntos da forma 0 até I, né, que são subconjunto dos reais. Né, essa família aqui é indexada com I, por exemplo, pertencente aos naturais. Então, só para dar dois exemplos, né? Se eu fizer o conjunto A1, tá? Esse é o conjunto que vai do 0 até o 1, aberto no 0, fechado no 1, né? Então, ele é uma coisa assim, tá? Aproveitar e desenhar mais um exemplo desse tipo de conjunto, que é, por exemplo, o conjunto A2, né? Que ele também começa no 0, aberto no 0, e vai, nesse caso, até o 2 fechado. Então, esse é o conjunto A2, esse é o conjunto A1. Nós temos conjuntos aí para todos os Is pertencentes aos naturais. Tá? Então, o nosso conjunto de índice é esse, e esse conjunto de conjuntos, essa família de conjuntos, vão ter essa cara aqui. Tá? Então, aqui nós temos tantos conjuntos quanto números naturais. Tá? Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês são os conjuntos Bx, né? Também são subconjunto dos números reais. Eu vou fazer dois exemplos deles aqui para vocês. O primeiro é o B3, tá? Porque aqui eu só estou pegando os índices como sendo reais maiores do que 2. Tá? Então, nesse caso aqui, quando o x é 3, esse conjunto é aberto no 3, ele vai até o 9, né? Fechado no 9. Tá? Então, esse aqui é o B3. Tá? Nós podemos pegar também, por exemplo, o Bπ, ou Bπ ao quadrado, tá? Mas eu vou pegar um exemplo simples aqui, que é o B4. E o B4 começa aberto no 4 e vai fechado no 16. Tá? Na verdade, nós temos conjuntos Bx para todos os x pertencentes aos reais maior do que 2. Isso aqui são dois exemplos de famílias indexadas de conjuntos. Tá? O que nós queremos fazer é, por exemplo, determinar qual é a união de todos esses conjuntos aqui, ou qual é a interseção de todos os conjuntos aqui, ou como calcular o produto cartesiano de todos os Bx. Ok? Tá? Então, os dois conceitos que eu vou falar para vocês são união e interseção. Eles são totalmente análogos ao caso finito. Tá? Nós dizemos que a união sobre todos os índices aqui I pertencente a J de AI são os elementos que pertencem a algum AJ. Tudo bem? A união pega os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. Okay? Então, só para dar um exemplo, né? Se você olhar na união dos AIs, tá? Você vai ter que todo número maior do que zero vai estar em pelo menos algum AI. Tá?
para todo um natural maior que zero, existe um natural maior do que ele, e então esse elemento vai estar no conjunto AN para esse n natural maior do que x. Tá? A interseção é completamente análoga ao caso finito, e você vai estar pegando os elementos que pertencem a todos os conjuntos. Ok? Então, só para dar um exemplo, no caso dos bx aqui, é fácil de ver que a interseção vai ser vazia, né? Porque o conjunto vai se deslocando para lá também. Ele não só cresce em tamanho, mas ele vai se deslocando e você não tem nenhum elemento. Se você pegar um número, só para dizer, se você pegar um número y, né? Você tem que ele não pertence, por exemplo, ao by, né? Então, como y não pertence ao by, ele não pertence a todos os conjuntos, não vai ter nenhum número real que pertença a todos esses conjuntos. A interseção aqui, então, a interseção dos bx com x pertencente aos reais com x maior do que 2, né? Isso aqui é vazio porque não tem nenhum elemento que pertence a essa família. Ok? Então, o conceito de união e interseção para famílias é um conceito simples. E uma coisa importante é que, do mesmo jeito que a gente provou as propriedades de De Morgan, as propriedades de complementar, essas propriedades valem para famílias. Tudo bem? Então eu coloquei elas aqui para vocês. Vocês podem dar uma olhada depois, eu não vou falar sobre elas agora. Tá, mas elas são naturalmente iguais às outras. Tá? Nós também vamos usar uma convenção importante, que é a união sobre uma família vazia é o conjunto vazio, e a interseção sobre um conjunto vazio é todo o conjunto, tá? Se os conjuntos A estiverem contidos dentro do universo X. Ok. Tá? Um pouco mais complicado do que a união e a interseção é o produto cartesiano. Tudo bem? Então, nós queremos agora fazer produto cartesiano de famílias. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar é um pouquinho de cuidado para o que significa, na verdade, um par ordenado. Ok? Dá uma nova interpretação para os pares ordenados, e a partir dessa interpretação nós vamos ter a definição de produto cartesiano. Tá? Então, imagina que a gente tenha dois conjuntos A1 e A2, e que a gente está pegando um elemento x1 e x2 que pertence ao produto cartesiano A1 cartesiano A2. Tudo bem? Isso é natural. Mas como que a gente pode pensar isso de uma maneira diferente? Tá? A gente pode olhar isso daí como se fosse uma função, tá? Do conjunto 1, 2 na união de A1 com A2. Tá? Que tem a seguinte propriedade. O f de 1 é o x1 e o f2 é o x2. Tá? Então, nós podemos pensar pares ordenados da forma xy pertencentes a A1 cartesiano A2 como sendo funções, tá? Que vão dos índices 1 e 2, porque eu tenho dois índices aí, tá? Que vão na união de A1 união com A2, e onde a primeira entrada, o F1, pertence ao primeiro conjunto, e a segundo valor da função pertence ao segundo conjunto. Tudo bem? Então esse é um jeito estranho de escrever os pares ordenados, mas ele dá uma vantagem enorme, porque agora nós sabemos lidar com índices infinitos. Tá? No fundo é só colocar uma função do conjunto de índices. Tá? De novo, se o objetivo fosse lidar com um caso finito, isso daí seria exageradamente complicado. Tá? Mas, a partir do momento que nós queremos lidar com índice infinito, isso daí vai nos dar uma vantagem. Então, dito isso, agora nós vamos definir o que significa o produto cartesiano de uma família. Tá? Então, nós começamos com uma família indexada
de conjuntos aí, indexados pelo conjunto J, tá? E aí nós vamos dizer que o produto cartesiano dos conjuntos é a família de todas as funções x que vão desses índices na união, tá? E de modo que a entrada J pertença ao conjunto J. Tá? Então agora aqui nesse cantinho aqui embaixo, nós temos a definição do que é o produto cartesiano de famílias. Tá? O produto cartesiano da família AI com I pertencente a J vão ser todas as funções do conjunto de índice J na união dos AIs, de modo que a entrada, a jésima entrada, esteja no conjunto AJ, para todo J. Tudo bem? Então, o produto cartesiano para nós são funções cujas entradas jésimas estão nos conjuntos AJ. Ok? Tá? Uma coisa importante a dizer, em vez da gente, só para voltar para a notação clássica, tá? Porque essa notação não é um modo como a gente pensa produto cartesiano, nós vamos escrever xi no lugar do valor que a função toma em i, tá? E além disso, tá? Nós temos uma função que projeta, que nos retorna a jésima coordenada. Essa função é chamada projeção pj. Tá? E o que ela faz? Para cada, lembrando que isso aqui é uma função ou um elemento do produto cartesiano, tá? Para cada função dessa, ele me retorna o valor jésimo. Então, π j de x me volta a jésima coordenada, que é a mesma coisa que o valor da função calculado no índice j. Tudo bem? Tá? Para poder abusar um pouco mais da linguagem, em vez da gente escrever um elemento x pertencente a π de xi, nós vamos escrever isso daqui como se ele fosse uma iupla, né? Onde as entradas pertencem ao conjunto de índices. Ok? Uma coisa que não é óbvia mesmo, não é óbvia, realmente não é óbvia, é que existem tais funções, né? Quer dizer, que existe o produto cartesiano, tudo bem? Ou seja, que esse conjunto aqui, ele não é um conjunto vazio, tudo bem? Na verdade, isso não pode ser provado com os outros resultados da teoria de conjuntos, então isso daí é assumido, né? Na verdade, tem vários axiomas que são equivalentes a esse, a gente tem que assumir um deles, tá? Um deles, que é o primeiro que eu estou falando aqui para vocês agora, chama-se axioma da escolha. O axioma da escolha nos diz que o produto cartesiano é não vazio, tá? Essencialmente, ele está nos dizendo que se eu tenho uma família infinita de conjuntos, eu posso escolher um elemento em cada um dos conjuntos para construir uma função, tá? O desenho bonitinho que está aqui para vocês, eu tenho uma família infinita de conjuntos, eu posso escolher um elemento de cada um desses conjuntos. Isso daqui, tá vendo? Isso aqui é uma função que tem a propriedade do produto cartesiano e tudo demais. Tá? A gente vai ver alguns outros axiomas que são equivalentes ao axioma da escolha. Tá? Eles vão ter que ser assumidos, então, ou eles podem ser demonstrados se você assumir algum dos outros. Né? Então, a gente vai ver o axioma da escolha, a gente vai ver o lema de desordem, o princípio da boa ordem. Todos esses fatos sobre conjuntos vão ser equivalentes, tá? Alguns desses fatos são chocantemente não parecem verdadeiros, enquanto outros parecem verdadeiros intuitivamente, tá? O axioma da escolha provavelmente é o que mais intuitivamente parece verdadeiro. Olha, eu consigo pegar um elemento em cada conjunto. Então ele parece obviamente verdadeiro, mas algumas das formulações equivalentes a ele não são obviamente verdadeiras, tá? Uma das coisas interessantes, e por que isso vai ser importante para a gente, por duas razões. Uma, porque nós precisamos de alguma forma equivalente ao axioma da escolha para provar que todo espaço vetorial tem base. E a outra coisa que nós precisamos disso é para poder construir produtos cartesianos de espaços vetoriais. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre esse tema. A gente para por aqui. Fiquem bem.